A Coreia do Norte é um lugar complexo, para dizer o mínimo, apanhado no epicentro de uma série de problemas e controvérsias. Infelizmente, não é surpresa que algumas imagens bastante perturbadoras saiam do país. Bem-vindo a um novo vídeo. Estes são 20 vídeos vazados horríveis e proibidos da Coreia do Norte. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se em nosso canal, é grátis. Agora, vamos começar. Número 20. O trem à prova de balas carregado de armas. Um trem grande e vibrante, luxuoso e pronto para o combate, cruza a fronteira da Coreia do Norte com a Rússia. Este trem pertence ao líder Kim Jong-un, que viajou para uma cimeira com o presidente Vladimir Putin. Kim usa trens com listras amarelas na maioria de suas viagens ao exterior. Desde que assumiu o cargo em 2011, ele viajou ao exterior 7 vezes e cruzou a fronteira para a Coreia do Sul 2 vezes. O atual trem de Kim, apelidado de Fortaleza Móvel, tem paredes e pisos reforçados com vidro, à prova de balas e resistência a explosivos, segundo o Ministério da Unificação sul-coreano, embora não seja um trem de alta velocidade. Está bem equipado com armas e guardas que Kim Jong-un prioriza. Número 19. Campo de concentração. Os relatórios indicam que o campo de concentração norte-coreano, Colônia número 22, foi encerrado em 2012. Este campo estava isolado do mundo exterior e era uma zona de segurança máxima. Um ex-guarda descreveu as condições graves e potencialmente fatais, observando que os presos pareciam anões aleijados e esqueletos ambulantes vestidos com trapos. Ele mencionou que quase 30% dos presos tinham deformidades, incluindo olhos quebrados, nariz torto, orelhas faltando e rostos cobertos de cortes e cicatrizes de abusos. Aproximadamente 2.000 pessoas ficaram sem membros. Número 18. Tortura norte-coreana. O tratamento dispensado às pessoas na Coreia do Norte é desumano, e as investigações revelaram que os suspeitos são rotineiramente humilhados e agredidos por um sistema de justiça criminal que os considera menos que humanos. A Human Rights Watch, uma organização sediada nos Estados Unidos da América, relatou que os detidos provisórios são mantidos em quartos pequenos e sujos, pressionados a confessar e lhes são negados vestuário e alimentação adequados. Esta evidência vem de entrevistas com 15 ex-prisioneiros e autoridades anteriores. Número 17. Campos de prisioneiros norte-coreanos. A vida na prisão é de 8 horas de trabalho por dia. Fora isso, é isolamento. Não temos contato com ninguém na Coreia do Norte. Os acusados de crimes políticos enfrentam detenção e encarceramento em campos sem julgamento do seu paradeiro. Muitas vezes é mantido em segredo das suas famílias. Uma estimativa das Nações Unidas de 2014 indicava que cerca de 120.000 prisioneiros estavam detidos na Coreia do Norte. As 4 principais prisões políticas do país sofrem tratamentos horríveis. O sofrimento dos prisioneiros inclui fome, trabalho forçado, tortura e agressão. Os direitos reprodutivos são violados através do infanticídio e dos abortos forçados, por vezes realizados publicamente ao longo dos últimos 50 anos. Centenas de milhares de presos políticos morreram nestes campos. De acordo com um relatório de avaliação da Organização das Nações Unidas, além dos campos políticos, a Coreia do Norte também opera prisões de crimes comuns, onde os presos sofrem desnutrição prolongada, fome e outras formas de tormento. Número 16. Tortura nas prisões norte-coreanas. Tortura, agressão, abortos forçados, confinamento solitário, sem acusação ou julgamento e motins de fome, que levam alguns condenados a consumir insetos. Estes são apenas alguns exemplos dos abusos relatados por antigos detidos nas prisões norte-coreanas e noutros centros de detenção. Através de documentos oficiais, imagens de satélite, análises arquitetônicas, modelos digitais e entrevistas com centenas de testemunhas e perpetradores sobreviventes que deixaram o país, a organização sem fins lucrativos, Korea Future, reuniu o que afirma ser o quadro mais completo até a data da vida no Norte, Sistema Penal Coreano.
O grupo criou modelos tridimensionais de vários locais de detenção e registrou mais de 1.000 casos de tortura e tratamento cruel, desumano ou degradante. Também documentou centenas de casos de violência e mais de 100 casos de negação do direito à vida. Número 15. Moradora de rua encontrada assassinada. Uma mulher de 23 anos que foi entrevistada por um jornalista foi encontrada morta em um campo em junho de 2010. Enquanto fazia um trabalho secreto, um jornalista conheceu uma mulher sem teto, suja e desnutrida em um subúrbio da cidade. Ele disse a ela com voz trêmula que vivia nas ruas depois de perder os pais e a casa. Ele estava colhendo capim para alimentar os coelhos, como é exigido em muitos lares naquela parte do país. A imprensa do Azia compartilhou uma entrevista em vídeo que foi contrabandeada para fora do país após ser exibida em canais importantes. Teve uma influência significativa na comunidade internacional após a transmissão de um artigo da emissora sul-coreana KBS. Centenas de comentários foram deixados no programa. Número 14. Desertores norte-coreanos eliminados. O desertor salta do carro e corre em direção à fronteira enquanto vários soldados norte-coreanos abrem fogo atrás de um norte-coreano. Os tiros disparados por soldados a partir do solo provocaram indignação na Coreia do Sul, graças a imagens que mostram 2 aterrorizados desertores norte-coreanos a serem violentamente levados de volta para o outro lado da fronteira para enfrentarem a pena de morte. Os 2 pescadores tentaram entrar na Coreia do Sul depois de serem acusados de matar 16 companheiros durante uma briga. Imagens abusivas do capitão surgiram em 2019, mostrando o momento em que os 2 foram arrastados de volta para a ditadura da qual tentavam escapar. Autoridades norte-coreanas esperavam em carros por toda a zona desmilitarizada para prendê-los. Foi a primeira deportação deste tipo desde o armistício da Guerra da Coreia, em 1953. De acordo com o Comitê de Direitos Humanos da Coreia do Norte, organizações de direitos humanos e legisladores sul-coreanos afirmam que os prisioneiros nunca teriam recebido um julgamento justo. Número 13. Lutas de segurança da Coreia do Norte com Stephanie Grisham. Em 2019, ocorreu um incidente violento entre um funcionário do governo dos Estados Unidos da América e a segurança pública norte-coreana. Stephanie Grisham, a então secretária de imprensa da Casa Branca, brigou fora do local onde Kim Jong-un e Donald Trump se reuniam. Enquanto repórteres americanos e norte-coreanos corriam para assistir à cúpula, Grisham brigou com autoridades norte-coreanas. Segundo uma fonte presente no local, Grisham sofreu ferimentos leves na briga após o episódio. Grisham foi vista liderando a mídia fora do prédio onde Kim e Trump se encontraram. Mais tarde, ela foi vista com o presidente na zona desmilitarizada, aparentemente com boa saúde. O terceiro encontro presencial na fortemente vigiada zona desmilitarizada ocorreu um dia depois de Trump ter insinuado em um tweet a possibilidade de apertar as mãos através da fronteira e ter dito que não teria problemas em entrar na Coreia do Norte. Número 12. O fugitivo norte-coreano capturado. Em 2021, um homem norte-coreano foi detido 2 vezes depois de escapar ousadamente durante 40 dias de uma prisão chinesa. As autoridades disseram que o homem de 39 anos fugiu da Coreia do Norte para a China em 2013 e mais tarde foi preso. Um sinal de que uma recompensa significativa estava sendo oferecida por informações que levassem à sua captura, o Beijing News informou que ele escalou um galpão da prisão, escalou o telhado e pulou a cerca elétrica mais próxima para escapar. Guardas prisionais foram vistos perseguindo-o, inicialmente detido sob suspeita de roubo e entrada ilegal na China. Ele atravessou um rio entre a China e a Coreia do Norte e invadiu diversas casas roubando dinheiro, celulares e roupas. Ele estava a apenas 2 anos de cumprir uma sentença de 9 anos quando escapou, possivelmente para evitar ser devolvido à Coreia do Norte.
Número 11. Trabalho infantil em uma estação de esqui. Em 2017, a NBC News exibiu um vídeo mostrando trabalhadores, alguns dos quais pareciam crianças, limpando a neve de uma estrada na montanha que levava a uma estação de esqui norte-coreana. Apesar da tempestade de neve, os trabalhadores usaram roupas de inverno mínimas e ferramentas rústicas, como machados, paus e pás caseiras, para manter a rota aberta para os ônibus de turismo. De acordo com um artigo da NBC, milhares de pessoas, incluindo crianças de 10 ou 11 anos, fazem este trabalho. O relatório observou a ausência de limpa-neves ou sal normalmente usados em estações de esqui em todo o mundo. O complexo de 35 milhões de dólares, localizado a 3 horas ao norte de Pyongyang, representa grandes projetos promovidos pelo líder norte-coreano Kim Jong-un. Número 10. Organizações humanitárias para órfãos na Coreia do Norte. Os Estados Unidos da América há muito defendem a adoção de crianças norte-coreanas pelos americanos e outros partidos norte-coreanos de bem-estar infantil. A lei de 2012, assinada pelo presidente Obama, orienta o Departamento de Estado dos Estados Unidos da América a apoiar os melhores interesses destas crianças, incluindo reuniões familiares e processos de adoção. A lei visa principalmente órfãos escondidos na China e outros países para aqueles que conseguem oportunidades de adoção na Coreia do Sul. Cidadania e educação estão disponíveis. O governo sul-coreano estima que cerca de 50 norte-coreanos com menos de 24 anos de idade chegam anualmente à Coreia do Sul, e apenas 2% dos desertores são crianças. Alguns órfãos norte-coreanos chegam a dormitórios escolares ou lares coletivos na fronteira sul-coreana após sua perigosa jornada pela China. Número 9. Falsas senhoras de trânsito de Pyongyang, na Coreia do Norte. As mulheres servem como polícias de trânsito, um papel aparentemente reservado às pessoas mais atraentes, mulheres policiais de trânsito de Pyongyang, que segundo rumores são escolhidas com base apenas em sua aparência. São comuns nas encruzilhadas da capital, onde o tráfego aumentou significativamente nos últimos anos. Ser alto, atraente e feminino ajuda a garantir a cobiçada posição na polícia de trânsito. As meninas do trânsito estão presentes em todas as cidades norte-coreanas, mas são as mais reconhecidas na capital. Essas mulheres ganharam seguidores cult com um site apresentando a garota do mês do tráfico de Pyongyang. O site também inclui jogos relacionados a essas policiais e um fórum onde fãs obcecados compartilham mensagens em poesia. A admiração pelas raparigas traficadas vai além da internet. Na Coreia do Norte existe uma preocupação quase ridícula com o tráfico, uma vez que imagens de propaganda destas mulheres aparecem frequentemente em selos, panfletos, cartazes e outdoors. As bonecas até se tornaram brinquedos infantis. Número 8. Travessias de fronteira mortais. A Coreia do Norte mantém silêncio sobre a prisão de um soldado norte-americano que, para a descrença do seu grupo de turismo, atravessou a fronteira fortemente vedada para a Coreia do Norte. Devido à grande hostilidade entre as duas nações, parece improvável que ele retorne tão cedo. O soldado Travis King deveria retornar a uma base dos Estados Unidos, mas fugiu para a Coreia do Norte. Enquanto visitava a zona desmilitarizada, ele passou 47 dias em uma prisão sul-coreana por agressão e enfrentava uma possível dispensa do serviço militar. O homem é o primeiro americano detido na Coreia do Norte em quase 5 anos. A sua detenção ocorre num momento de crescente tensão entre os dois países. Ele também foi multado em 5 milhões por um tribunal coreano por agredir um indivíduo e danificar um veículo policial em Seul. Número 7. Cerveja Otto Warmbier. Em janeiro de 2016, Otto Warmbier, estudante da Universidade da Virgínia, foi detido enquanto viajava pela Coreia do Norte com um grupo turístico. A viagem de baixo custo organizada por uma empresa com sede na China permitiu que Otto conhecesse a Coreia do Norte na véspera de Ano Novo.
Seu pai disse mais tarde que Otto queria conhecer o povo da Coreia do Norte e estava curioso sobre sua cultura. 2 meses após a sua prisão, um tribunal norte-coreano condenou Otto a 15 anos de prisão e trabalhos forçados por tentativa de roubo de um cartaz de propaganda. Pouco depois da sentença, Otto sofreu danos cerebrais em circunstâncias pouco claras. Ele estava gravemente doente quando recebeu alta 17 meses depois e retornou à AOS Estados Unidos, mas infelizmente faleceu em um hospital apenas 6 dias após seu retorno. Número 6. Adolescentes punidos por assistirem dramas coreanos. 2 adolescentes norte-coreanos foram punidos com trabalhos forçados por assistir e distribuir dramas coreanos. De acordo com um grupo de pesquisa sul-coreano que vazou um clipe, o vídeo público mostra os adolescentes em pé no palco de um anfiteatro com centenas de pessoas vestindo camisas brancas que parecem ser estudantes. Os adolescentes foram confrontados por mais de 6 adultos sentados em 3 mesas nos bastidores, sendo 2 em pé com uniformes militares. O narrador nomeia os adolescentes e que foram flagrados assistindo e distribuindo gravações de um regime fantoche. A Coreia do Norte refere-se frequentemente à Coreia do Sul como um regime fantoche. O governo incutiu uma cultura de ódio contra a Coreia do Sul. Desde que os dois se tornaram estados separados, a Coreia do Norte mantém controlos rigorosos sobre a informação, mantendo o país virtualmente isolado do mundo exterior, com poucas exceções sancionadas pelo Estado. A mídia estrangeira, incluindo livros e filmes, é proibida. Os desertores dizem que aqueles que são encontrados com materiais estrangeiros muitas vezes enfrentam penalidades severas. Número 5. Tentativas de deserção. Em novembro de 2017, o guarda de fronteira Chong Song, de 25 anos, tentou fugir da Coreia do Norte, cruzando a zona desmilitarizada para a Coreia do Sul. E enquanto atravessava a fronteira, as forças norte-coreanas atiraram nele 5 vezes. E depois de chegar ao outro lado, ele foi levado para o hospital, onde os médicos descobriram que seu corpo estava infestado de vermes enormes. Ele estava morrendo rapidamente de choque, com 7 ferimentos no intestino perfurado. A maioria dos desertores escapou devido à fome ou ao medo do governo repressivo. No entanto, o filho de um alto funcionário do governo não se mostrou preocupado com estas questões, dizendo mais tarde aos meios de comunicação japoneses que fugiu porque temia um confronto armado com os Estados Unidos, acreditando que uma guerra era iminente. Número 4. Assassinato de Kim Jong-nam. Em 13 de fevereiro de 2017, Kim Jong-nam foi assassinado no aeroporto internacional de Kuala Lumpur, na Malásia. Ele era o meio-irmão mais velho do líder norte-coreano Kim Jong-un, e acreditava-se amplamente que a conspiração para eliminá-lo havia sido orquestrada. No aeroporto, 2 mulheres abordaram Kim Jong-nam. Uma delas o atacou com um agente nervoso venenoso VX, relatou a recepcionista do aeroporto e a polícia malaia que ele havia sido emboscado com um líquido. Apesar de ter sido levado ao hospital, ele morreu entre 15 e 20 minutos depois. 4 suspeitos norte-coreanos, posteriormente identificados como espiões, escaparam para Pyongyang sem serem capturados. Outros norte-coreanos foram detidos, mas posteriormente libertados sem acusação. Número 3. Julgamento público em Sunuji. Em 2011, foi realizado um julgamento público em Sunuji para pessoas acusadas de assistir e ouvir filmes e músicas sul-coreanas. Nas imagens do julgamento, um juiz afirmou que os suspeitos foram presos por assistirem a filmes sul-coreanos e tocarem suas músicas. O jornalista disse que 9 suspeitos foram julgados por violação da cultura socialista e outros crimes. Embora a sentença final não tenha sido divulgada, provavelmente foram condenados a mais de 5 anos de prisão. O julgamento público pretendia criar medo e dissuadir outros de violarem as regulamentações estaduais. Os juízes muitas vezes acusam suspeitos de crimes múltiplos para prolongar suas sentenças e incutir medo. Número 2. Desnutrição na Coreia do Norte. O Instituto Governamental da Coreia declarou em Seul
que a Coreia do Norte produziu apenas 4 milhões dos 5 milhões e 200 mil toneladas de necessidades alimentares em 2020, causando uma escassez de mais de 1 milhão de toneladas, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura estimou que a Coreia do Norte continuaria a sofrer de deficiências alimentares. Observaram que a lacuna alimentar não foi adequadamente coberta pelas importações e pela ajuda. Na Coreia do Norte, 10 milhões de pessoas sofrem de insegurança alimentar e 140 mil crianças com menos de 5 anos sofrem de subnutrição aguda, o que conduz a taxas de mortalidade mais elevadas. Número 1, funeral de Kim Il-sung. Como os norte-coreanos não foram autorizados a viajar para outros países ou a reunir-se com governos estrangeiros, a morte do fundador do país foi uma adaga nos seus corações. Kim Il-sung, o fundador e líder supremo da Coreia do Norte, morreu em 1994. Imagens de vídeo perturbadoras mostram pessoas norte-coreanas de olhos arregalados nos escritórios de organizações públicas, e mais pessoas foram instruídas a manter suas bandeiras a meio mastro enquanto dançam. Esportes e entretenimento estavam proibidos no momento. A manhã durou 10 dias e contou com a presença de mais de 2 milhões de pessoas. Curiosamente, figuras políticas estrangeiras não foram autorizadas a assistir ao funeral. As pessoas que não estavam de luto nas ruas foram punidas, o que mostra o quão desligada a Coreia do Norte está do resto do mundo. Os norte-coreanos estão sujeitos à intensa ditadura ao longo da vida, mas tendem a acreditar que o seu governo tem sempre razão. E isso não é algo que se vê em outras partes do mundo. Chegamos ao final deste vídeo. Diga-nos a sua opinião na caixa de comentários. Se você gostou do vídeo, dê um like, inscreva-se e não esqueça de ativar o sininho para não perder vídeos futuros como esse. Até a próxima!